Ora viva, meus caríssimos irmãos e minhas caríssimas irmãs. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a este nosso programa Pão da Palavra. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos para podermos meditar a Palavra de Deus, a Palavra que nos alimenta, a Palavra que nos fortalece, a Palavra que faz tornar viva a nossa ação missionária, a nossa ação como filhos e filhas de Deus. Entretanto, hoje o nosso tema será o ensinamento, ou seja, os ensinamentos de Jesus sobre os inimigos. Veremos então hoje o que Jesus tem a dizer-nos acerca dos inimigos. Vamos então nos concentrarmos para podermos nos conectarmos com o nosso Deus através da oração, é claro. Traçando sobre nós o sinal da cruz, aquele sinal que é o sinal do grande amor de Deus para conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós vos agradecemos por este dia e vos pedimos que o vosso Espírito desça sobre nós. Que o vosso Espírito desça sobre nós e nos ajude a meditarmos, segundo o vosso coração, esta palavra que vem da vossa boca. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim sendo, meus queridos irmãos, sem mais delongas, vamos então fazer a proclamação do nosso Evangelho. Como já disse e repito para os irmãos que talvez estejam a juntar-se a nós agora, que é extraído do evangelista São Mateus, no seu capítulo 5, versículo 43 a 48. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu, pois Ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Porque, se amais o que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem já isso os cobradores de impostos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, acabamos então de fazer a proclamação deste Evangelho segundo São Mateus. E nós estamos nos últimos versículos do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, do Sermão da Montanha, não é? Onde Jesus é nos apresentado como mestre da lei para a sua igreja, o novo Moisés,
que nos revela uma nova lei com uma nova autoridade. Em relação a esta pequena introdução, o Frei Severino já fez uma bela explanação ontem, na nossa reflexão. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que acabamos de ouvir aqui neste Evangelho de hoje, com estas palavras, Jesus derruba todas as barreiras, ou seja, o modelo do amor universal que Jesus nos propõe é o do Pai, que não faz distinção entre as pessoas. Por quê? Porque todas elas são seus filhos. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Entretanto, Deus não faz distinção. Naquela época, se aqui percebemos, a lei exigia o amor ao próximo. Porém, tinha sido limitado de um modo sectário, especialmente nos círculos religiosos, de forma a implicar ódio aos marginais e aos que eram considerados pecadores. Assim, percebemos o sentido bíblico daquele contexto. Contudo, esse mesmo texto que podemos também encontrar, não é? Relatado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 37 a 38 e nos seus versículos 32 a 36. Podemos então dizer assim, minhas queridas irmãs, que para poder contextualizar este sentido aqui da lei que exigia o amor ao próximo e se limitava de forma sectária, vou aqui partilhar convosco hoje um comentário belíssimo que foi feito pelos biblistas e teólogos africanos, que podemos encontrar na Bíblia Sagrada Africana, que é esta Bíblia que usei hoje para podermos então partilhar ou fazer a leitura ou a proclamação do Evangelho. Estes teólogos relatam que, apesar da tradição africana, né, sempre ter insistido no bem do clã a que cada um pertence, muitos grupos étnicos insistem no respeito pelo estrangeiro, por vezes chamado também de o homem do outro. Percebemos aqui, o homem do outro. Contudo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o estrangeiro tem direito a ser bem-vindo. O perdão, mesmo aos inimigos, era uma forma de mostrar a generosidade. Se entramos ao fundo dessa explicação que os nossos teólogos africanos e biblistas nos dão, percebemos que a hospitalidade também é uma característica preponderante do povo africano, tendo assim algumas similaridades com o povo de Deus em certos aspectos. Podemos aqui então lembrar aquele episódio do Gênesis, no seu capítulo 18, versículo 1 a 15, onde Abraão encontra-se com aqueles 3 homens de Deus e os acomoda em sua casa. Acomodando-os em sua casa, o que ele acomoda? Ele acomoda Deus em sua casa. Notamos ainda que a hospitalidade generosa dos nômades, que aqui vemos nesse episódio de Abraão, do capítulo 18, do Gênesis, do versículo 1 a 15, aqui representada nessa pessoa de Abraão, também existe e existiu
nas sociedades tradicionais africanas, especialmente antes da urbanização. Os ritos de expiação e reconciliação, contudo, parecem ter caído em desusos. Se aqui percebemos, estes ritos estão detalhados especificamente no livro do Levítico, ou de Levítico, como o Frei também já fez referência, o Frei Severino já fez referência ontem naquela explanação. Entendemos assim, queridos irmãos e queridas irmãs, que uma moralidade coletiva ou étnica é uma moralidade dividida. Por quê? Porque encoraja uma atitude para com os membros do seu grupo e outra para com os não membros deste grupo. Podemos aqui confirmar, então, no Atos dos Apóstolos, capítulo 11, não é? Onde podemos, assim, conectar com esta leitura de hoje e vermos que, para serem filhos do Pai, os discípulos devem ultrapassar a ideologia de rebanhada e alcançar uma moralidade individual, em que é percebida a igualdade e a santidade de todos os homens. Repito, a igualdade e a santidade de todos os homens e também mulheres, claro, perante a Deus. Se formos aqui no Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 11, podemos aqui, então, perceber, não é, este sentido de que Deus, não é, chama a todos para que sejam santos. E percebemos que aí os apóstolos, não é, tentam reagir na atitude que Pedro toma em relação à sua e da casa de Cornélio. Mas, no final, todos chegam a perceber que Deus chama Deus chama todas as nações para serem santas ou para serem santos. Não simplesmente para um grupo, que é a santidade. Por quê? Porque a santidade é para todos. E Deus quer que todos sejamos santos. Assim podemos confirmar também isso, então, no livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 44 a 45. E assim, se formos aqui no livro de Levítico, né, neste capítulo 11, versículo 44 a 45, Deus diz assim a Moisés: porque eu sou o Senhor vosso Deus, deveis santificar-vos e permanecer santos, porque eu sou santo. Não vou ler mais os outros versículos que certamente vocês podem continuar a ler para poder entender então este sentido. E no versículo 45, Deus ainda continua e reafirma, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Queridos irmãos e queridas irmãs, o que nós percebemos hoje aqui nesse evangelho, quando Jesus diz que Deus faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores, trago aqui um provérbio tanzaniano muito simples que nos faz compreender esse sentido de Deus fazer cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Este provérbio tanzaniano diz o seguinte: a chuva de Deus cai até sobre a bruxa. Não vou aqui explanar essa questão do sentido da bruxa, porque nós sabemos o que é uma bruxa. Entretanto, percebemos que, mais uma vez aqui, que
Deus não escolhe somente um povo para que este povo seja santo. Por meio de Jesus Cristo, Deus convida e chama todos os povos do mundo a serem santos, como Ele é santo. O ensinamento aqui que podemos então ver não é meramente ético. Não é meramente ético. É fortalecido pelo facto de todos serem filhos de um pai comum e desejarem ser como este pai. O quê? Ser santo. Como acabei de ler aqui no capítulo 11, no versículo 45 do livro de Levítico, em que Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Amados irmãos e amadas irmãs, quando Jesus também aqui nos chama a atenção a amar os inimigos, Jesus está a oferecer aos seus discípulos, que somos também nós, a possibilidade de se tornarem um povo novo. Um povo novo sem inimigos. Como podemos conferir então no versículo 44 desse capítulo 5 do Evangelho de São Mateus e também no versículo 27 do capítulo 6 do Evangelho segundo São Lucas, onde Lucas nos apresenta uma tradução um pouco assim diversa em termos de linguagem de São Mateus. E aqui, meus queridos irmãos, né, e minhas queridas irmãs, lembro a frase de São João da Cruz, muito simples, que falava sobre o amor. São João da Cruz dizia o seguinte: onde não houver amor, derrama o amor e obterás amor. Repito, onde não houver amor, derrama o amor e obterás o amor. O que significa aqui, também, nestas palavras de São João da Cruz, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, como Jesus nos diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 27. Jesus, hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, nos recomenda a não revidarmos o mal com o mal. Ao contrário, ao mal, devemos responder com atitudes de bondade. Pois, as exigências de Jesus têm como objetivo formar comunidades que se espelham no Pai Celeste, cuja misericórdia é sem medida. Tal como podemos conferir, então, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, versículo 36, onde Jesus termina aí, vamos dizer, o pequeno discurso, fecha esse discurso dizendo: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Que é a mesma tradução que encontramos em São Mateus, em que Jesus diz: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, se a comunidade de Jesus não se pautar por estes princípios que acabamos aqui de explanar, de explicar, que Jesus nos mostra, que Jesus nos ensina. Se a comunidade de Jesus não se pautar por estes princípios, em que será melhor que as outras? Esta não é uma pergunta que eu responderei aqui agora, neste momento de reflexão e de meditação, mas é uma pergunta que podemos
levar no nosso coração e na nossa consciência ou na nossa alma e assim meditarmos. Se nós não nos pautarmos em estes princípios dos ensinamentos de Jesus sobre amor aos inimigos e sobre todos os outros ensinamentos que nos fazem com que cada dia amemos mais, em que será melhor a nossa comunidade em relação às outras? Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui claramente podemos perceber sobre este ensinamento aos inimigos que Jesus nos traz hoje, na questão de alcançarmos, ou com o objetivo de alcançarmos a santidade. Pois o nosso caminho, os nossos olhos estão voltados para o céu, como nos diz o salmista, estão voltados para o céu, onde está o nosso Deus que é santo e que quer que nós também sejamos santos. Sabemos que é muito difícil na nossa sociedade atual sermos santos, amarmos os inimigos, não é? E talvez rezarmos por ele, que às vezes o nosso coração nos faz virar as costas mais do que esta pessoa que se declarou sendo nosso inimigo virou para nós. Mas Jesus aqui nos afirma e nos confirma que é possível sermos santos, que é possível sermos misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. Assim, sendo, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos então virar os nossos olhos para o céu, para assim percebermos, para assim bebermos desta santidade que vem do nosso Pai, que vem do nosso Deus, que é santo. Ser santo é uma chamada, é uma vocação, mas essa vocação não é simplesmente para um grupo, como disse no princípio, não está simplesmente para um grupo específico, ou quer seja, já simplesmente para os judeus, para os cristãos ou outros grupos, mas é para todos. Então, o nosso coração hoje é convidado por Jesus a rezarmos pelos nossos inimigos, tal como podemos aqui perceber na tradução segundo São Mateus. E eu vou ler aqui na tradução do evangelista São Mateus, que é aquele evangelista que mostra Jesus como o rosto do Pai misericordioso, o rosto de Deus como Deus que é misericórdia. No versículo 27 do capítulo 6, segundo São Lucas, Jesus começa a dizer assim: digo-vos, porém, a vós que me escutais, amais os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. Vou repetir para podermos perceber. Digo-vos, porém, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelo que vos caluniam. Aqui, tal como o Frei Severino fez referência ontem, é diverso daqueles ensinamentos que podemos encontrar no Antigo Testamento, não é? E que podemos também perceber naquela lei de Italião,
muito diverso, que aqui Jesus nos espelha um rosto diferente de Deus, o rosto da misericórdia, e que esse rosto da misericórdia deve também ser espelhado em nós mesmos. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para então, assim, terminarmos esta reflexão, eu gostaria de parafrasear aqui Dom Alberto Taveira Correia, não é? Colocando aqui 3 ideias que nós podemos escolher para refletirmos durante este dia e para também colocarmos em prática. Parafraseando Dom Alberto Taveira Correia, que é um bispo brasileiro, creio que os irmãos brasileiros conhecem este bispo, não é? Que faz a apresentação de um programa muito bom que é chamado então Palavra de Vida Eterna. Coloco aqui 3 ideias. Primeiro, ou a primeira ideia, termos consciência de que para nós, os cristãos, perfeição não significa perfeccionismo. Por quê? Porque inúmeras vezes se tornam manias que prejudicam a vida das pessoas e o seu relacionamento uma com as outras. Segundo, o Senhor acaba de nos oferecer um novo caminho que vai além da norma fria do Antigo Testamento, que é o caminho da santidade. Como ele mesmo afirma: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Terceiro, em relação às inimizades, as pessoas podem criar antipatias conosco, resistências, medos e tantos outros comportamentos. Contudo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, cabe-nos trabalhar dia após dia a fim de vencer. Não vencer no sentido de destruir outras pessoas, mas no sentido de vencer a inimizade, tomando assim a iniciativa no cumprimento do perdão, no cumprimento do serviço e da disponibilidade para com todas as pessoas, sem exceção. Pois Deus não faz acepção de pessoas, tal como a afirmação Pedro no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Que convido-vos, então, para lerdes durante esta semana, para para que assim poderes meditar este belo trecho segundo que foi escrito por São Lucas no Atos dos Apóstolos. Aí ficam as 3 ideias, meus queridos irmãos, que podemos então meditar durante este nosso dia. E assim, para ajudar na meditação, reforço aqui, podemos ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 a 44, e ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1 a 19, onde percebemos este desejo, esta manifestação da misericórdia de Deus, do amor de Deus para com todos, sem acepção de pessoas. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos sempre bons cristãos e honestos cidadãos. Amém. Até a próxima. Espero que estejam sempre conosco, meditem sempre conosco
e que o Deus do amor, Deus da paz, permanecerá convosco. Amém.